Precisa de um momento de paz? Na história de hoje, convidamos você para uma noite serena na montanha, em uma jornada para acalmar a alma. Para não perder mais refúgios como este, inscreva-se no nosso canal. Capítulo 1. O chamado da montanha. A decisão de partir não foi um trovão, mas um sussurro persistente. Uma melodia suave que se insinuou por entre as frestas do barulho incessante da cidade. Elias sentia o peso do concreto, o zumbido elétrico dos fios, o clamor das multidões, como um casaco pesado usado sob o sol do meio-dia. Sua alma ansiava por silêncio, não o vazio da ausência, mas a plenitude de um som diferente, o som da quietude. A montanha o chamava. Ele havia em seus sonhos um gigante adormecido coberto por um manto de floresta escura, seu cume tocando as nuvens. Era um chamado antigo, uma necessidade primordial de se afastar do que era feito pelo homem, para buscar o que era intocado, o que era sagrado. Ele arrumou uma mochila com o essencial: um saco de dormir, um cantil de água, um pouco de pão e queijo, uma lanterna e um pequeno caderno de couro que nunca havia sido usado. Não havia um plano elaborado, apenas um destino, um ponto no mapa, onde a estrada terminava e a trilha começava. Deixar o apartamento foi como emergir de uma caverna barulhenta para a luz suave do entardecer. As chaves girando na fechadura soaram como o ponto final de um capítulo ruidoso de sua vida. Ele não olhou para trás. A viagem de carro foi uma transição gradual, uma descompressão para a alma. O zumbido dos pneus no asfalto era um mantra constante, e a cada quilômetro, o domínio da cidade diminuía. Os arranha-céus deram lugar a prédios mais baixos, depois a casas com quintais, a campos abertos e, finalmente, as primeiras ondulações suaves do sopé. O ar que entrava pela janela mudou, perdeu o cheiro de fumaça e exaustão e ganhou o perfume da grama cortada, do solo úmido e das flores silvestres. Elias dirigia sem pressa, permitindo que a paisagem se desdobrasse diante dele como uma pintura, em aquarela. O sol se punha à sua esquerda, um espetáculo de laranjas, rosas e violetas que incendiava o horizonte e pintava as nuvens com uma glória efêmera. Ele sentia a tensão em seus ombros começar a se dissipar, a mandíbula travada a relaxar. A busca por Deus, ele ponderou, não era uma caça, mas um despir-se. Era preciso remover as camadas de distração, de preocupação, de ego, até que restasse apenas o essencial, o vulnerável, o coração aberto. A montanha seria sua confidente nesse processo. Quando ele finalmente viu a cordilheira principal, ela se erguia contra o céu crepuscular como uma promessa. Era mais majestosa e imponente do que em seus sonhos. As sombras se aprofundavam em seus vales, e os últimos raios de sol beijavam seus picos mais altos, dando-lhes uma coroa de ouro. Um sentimento de reverência o invadiu, uma humildade diante daquela vastidão e daquela beleza atemporal. Ele parou o carro no acostamento, desligou o motor e simplesmente ficou ali, em silêncio, observando. O único som era o de seu próprio coração, que batia num ritmo mais lento e calmo. O chamado que antes era um sussurro, agora era uma presença, palpável. Uma energia que emanava da terra e do céu. Ele sentia-se pequeno, mas não insignificante. Sentia-se parte de algo muito maior. Uma nota minúscula em uma sinfonia grandiosa. A noite começava a cair, e as primeiras estrelas piscavam no veludo azul escuro do céu. A montanha parecia convidá-lo, oferecendo sua solidão como um bálsamo, sua escuridão como um refúgio. Elias ligou o carro novamente, o som do motor agora parecendo uma intrusão, e dirigiu os últimos quilômetros até o início da trilha. O ar estava frio e puro. Ele vestiu um casaco, colocou a mochila nas costas e, com o coração cheio de uma expectativa serena, deu os primeiros passos para fora da estrada e para dentro da floresta. O mundo que ele conhecia ficou para trás, e à sua frente estava o silêncio, a noite e a promessa de um encontro. Ele não estava buscando um milagre estrondoso, mas a paz que, segundo as Escrituras, excedia todo o entendimento. E naquela noite, sob o olhar silencioso da montanha, ele sentia que estava no lugar certo para começar a procurar. O caminho era suave no início,
Uma trilha de terra batida que serpenteava entre árvores antigas cujos galhos formavam um dossel sobre sua cabeça. A escuridão sob as árvores era profunda, mas a luz da sua lanterna criava um círculo dançante de familiaridade à sua frente, iluminando as texturas da casca das árvores, o brilho do orvalho nas folhas caídas e o movimento ocasional de um inseto noturno. O som da cidade havia desaparecido completamente, substituído por uma nova paleta auditiva. O farfalhar suave das folhas secas sob seus pés, o zumbido distante de um grilo, o murmúrio do vento nos galhos mais altos. Era um silêncio vivo, cheio de nuances e de vida. Elias caminhava devagar, sincronizando sua respiração com seus passos. Inspira, passo esquerdo. Expira, passo direito. Era uma meditação em movimento, um ato deliberado de estar presente em cada momento, em cada sensação. Ele não pensava no cume, não pensava no amanhã. Ele pensava apenas no próximo passo, no ar frio enchendo seus pulmões, na solidez da terra sob seus pés. A jornada havia começado não apenas em seus pés, mas em seu coração. Ele estava se afastando do ruído externo para poder finalmente ouvir o que estava dentro. A montanha guardava seus segredos e ele estava pronto para ouvir. A cada passo, sentia-se mais leve, como se estivesse deixando para trás pequenas partículas de preocupação e ansiedade na trilha, para que a floresta as transformasse em adubo. A busca não era por uma entidade externa que se revelaria com pompa, mas por uma presença que já residia dentro dele, soterrada sob os escombros da vida cotidiana. Ele precisava apenas de silêncio suficiente para reconhecê-la. E a montanha, com sua sabedoria antiga e sua paciência imensa, parecia ser o santuário perfeito para essa redescoberta. A noite estava apenas começando, e a imensidão da escuridão e do silêncio se estendia à sua frente, não como uma ameaça, mas como um abraço. Era o início de uma longa e sagrada vigília. Capítulo 2. O início da ascensão. Trilha começou a se inclinar, e o esforço da subida transformou-se em parte da meditação. Cada passo exigia um pouco mais de atenção. Cada respiração se tornava mais profunda e intencional. Elias não lutava contra a inclinação. Ele se entregava a ela, encontrando um ritmo constante que seu corpo parecia aceitar com gratidão. O foco em sua mente se estreitou, concentrando-se inteiramente no ato físico da caminhada. O círculo de luz de sua lanterna era seu universo imediato, revelando a complexidade do chão da floresta. Raízes grossas e nodosas, como veias da terra, cruzavam o caminho, cobertas de musgo aveludado que brilhava com a umidade da noite. Pedras lisas e arredondadas pelo tempo exigiam um posicionamento cuidadoso dos pés. O som de suas botas na terra e nas folhas era o único som humano, uma percussão suave contra a vasta e silenciosa orquestra da natureza. O aroma da floresta se intensificou. Havia o cheiro rico e terroso do solo úmido, a fragrância acentuada e limpa do pinho, e um perfume subjacente de decomposição e renovação, a essência do ciclo da vida, imperturbável e contínua. Elias respirava profundamente, sentindo como se estivesse inalando a própria vitalidade da montanha, limpando não apenas seus pulmões, mas também seus pensamentos. A cidade, com suas exigências e sua pressa, parecia uma memória distante, de outra vida. Aqui, o tempo era medido de forma diferente. Não em minutos e horas, mas na passagem lenta das nuvens pela lua, no gotejar da umidade das folhas, no crescimento imperceptível das árvores. Era o tempo geológico, o tempo divino, e alinhar-se a ele era encontrar a paz. A cada passo para cima, Elias sentia que estava se despindo de uma camada de sua identidade mundana. O gerente, o inquilino, o consumidor. Todos esses papéis estavam se desvanecendo na escuridão atrás dele. Restava apenas o homem, a criatura, caminhando pela terra como seus ancestrais haviam feito por milênios. Havia uma pureza nessa simplicidade, uma liberdade em ser definido apenas por sua respiração e seu movimento. O som da floresta começou a se revelar mais. Um galho estalou na escuridão, talvez um cervo ou uma raposa passando. Elias parou,
Desligou a lanterna e ficou em pé na escuridão total. Seus olhos lentamente começaram a se ajustar. A luz fraca das estrelas, filtrada pelo dossel de folhas, pintava o mundo em tons de cinza e prata. As formas das árvores se tornaram silhuetas imponentes contra um céu ligeiramente mais claro. O silêncio não era vazio. Era preenchido pelo zumbido quase inaudível da vida. O farfalhar das folhas não era apenas o vento, mas o movimento de incontáveis insetos e pequenas criaturas. O pio distante de uma coruja das torres ecoou pelo vale. Um som solitário e melancólico que, em vez de assustar, trazia uma sensação de profundidade e vastidão ao lugar. Elias sentiu uma conexão com aquela criatura, um companheiro na vigília da noite. Ele não estava sozinho, estava na companhia de uma miríade de seres vivos, cada um ocupando seu lugar no grande tecido da existência. Ele ligou a lanterna novamente e continuou a subir. A trilha se estreitou, abraçando a encosta da montanha. À sua direita, a escuridão caía abruptamente e ele podia sentir a vastidão do espaço aberto, embora não pudesse vê-la. Ele não sentiu medo, mas um respeito profundo pela majestade do ambiente. Seus pensamentos, que antes eram um turbilhão de preocupações e listas de tarefas, agora fluíam de forma mais lenta e suave. Eram como um riacho tranquilo, e não uma torrente. Ele se lembrava de momentos simples de sua infância. O cheiro da grama recém-cortada, o toque da mão de sua avó, o sabor de uma maçã colhida diretamente da árvore. Eram memórias que não traziam dor ou nostalgia aguda, mas um calor suave, uma lembrança de uma época em que a vida era menos complicada. A busca por Deus, ele percebeu, talvez fosse também uma busca pela criança interior, pela capacidade de maravilhar-se, de confiar, de sentir alegria nas coisas mais simples. O esforço físico da subida era purificador. O suor que brotava em sua testa não era um incômodo, mas uma liberação. Ele sentia como se estivesse suando as toxinas não apenas de seu corpo, mas de sua alma. O cansaço em seus músculos era uma sensação honesta, real, muito diferente da exaustão mental que sentia em sua mesa de trabalho. Era um cansaço que prometia um descanso profundo e recompensador. Ele não estava tentando conquistar a montanha, mas permitir que a montanha o conquistasse, que o moldasse, que lhe ensinasse suas lições de paciência e perseverança. Ele era o aluno e a trilha, o professor. Cada raiz, cada pedra, cada curva no caminho era parte da lição. A lua começou a subir por trás das árvores, uma luz pálida e prateada que lançava sombras longas e fantasmagóricas. A floresta se transformou sob seu brilho, adquirindo uma qualidade etérea e mágica. Elias continuou sua subida, sentindo o ar ficar mais rarefeito e frio, sentindo-se cada vez mais distante do mundo lá embaixo e cada vez mais perto do céu. A presença que ele buscava não era um destino no cume, mas um companheiro de jornada, presente em cada passo do caminho. Estava no esforço, no silêncio, no aroma do pinho, no pio da coruja. Ele estava começando a entender que não precisava procurar muito. Ele só precisava prestar atenção. A ascensão era o próprio ato de revelação. Capítulo 3. Um abrigo para a noite. Após o que pareceu uma eternidade e ao mesmo tempo um instante, a trilha se abriu para uma pequena clareira. E ali, aninhada contra uma formação rochosa, estava uma visão que fez o coração de Elias se encher de uma gratidão silenciosa. Uma pequena cabana de pastor, abandonada pelo tempo, mas ainda de pé, como um velho sábio esperando por um viajante cansado. A estrutura era simples, feita de troncos escuros e ásperos, com um pequeno telhado de 2 águas coberto de musgo. Uma única janela, pequena e quadrada, e uma porta que pendia ligeiramente em suas dobradiças de ferro enferrujado. Não era um palácio, mas para Elias naquele momento era a mais acolhedora das catedrais. Ele se aproximou com cuidado, sua lanterna varrendo a madeira antiga, revelando as marcas de machado de quem a construiu décadas, talvez um século atrás. Havia uma simplicidade honesta em sua construção, um testemunho de uma vida vivida, em harmonia com a montanha. Empurrou a porta, que rangeu suavemente como um suspiro, e iluminou o interior. O espaço era minúsculo,
mal o suficiente para uma pessoa se deitar confortavelmente. O ar estava parado e cheirava a madeira seca, a poeira e ao fantasma distante da fumaça de incontáveis fogueiras passadas. No canto havia uma lareira de pedra, enegrecida pelo fuligem, um centro de calor e luz para gerações de pastores que buscaram refúgio do frio da montanha. O chão era de terra batida, compacta e lisa pelo uso. Não havia móveis, apenas um pequeno banco de madeira tosca encostado na parede. Elias sentiu uma paz imensa naquele espaço vazio. Era um abrigo reduzido ao seu propósito mais puro, proteção e simplicidade. Em sua vida na cidade, ele estava cercado por posses, por objetos que exigiam sua atenção, sua manutenção, seu tempo. Ali, naquele espaço despojado, ele não possuía nada e, portanto, não era possuído por nada. Havia uma liberdade profunda naquela ausência. Ele tirou a mochila das costas, sentindo o alívio em seus ombros cansados, e a colocou no chão. O primeiro ato foi o de preparar seu ninho para a noite. Ele desenrolou o saco de dormir, e o som suave do tecido sintético foi a única perturbação no silêncio. Colocou-o ao lado da lareira, imaginando o calor que um dia emanou daquelas pedras. Ele decidiu não acender uma fogueira. A noite não estava excessivamente fria, e ele queria preservar o silêncio e a escuridão naturais tanto quanto possível. Em vez disso, acendeu uma única vela. Colocou-a no pequeno banco de madeira, e a chama frágil e bruxuleante ganhou vida, lançando uma luz dourada e trêmula que dançava nas paredes de toras. As sombras se aprofundaram, e o pequeno espaço se tornou íntimo e sagrado, um santuário pessoal no coração da montanha. A luz da vela era suave, viva, muito diferente da luz estéril e constante das lâmpadas elétricas. Ela respirava, tremeluzia, com as correntes de ar invisíveis, um pequeno coração de fogo pulsando na escuridão. Elias sentou-se no chão, encostado na parede, e realizou o ritual simples de sua ceia. Ele desembrulhou o pão e o queijo. O pão era denso e integral. O queijo era duro e salgado. Ele comeu devagar, saboreando cada mordida. A comida simples, comida com fome honesta após um esforço físico, tinha um sabor mais profundo e satisfatório do que qualquer banquete que ele já havia comido. Ele bebia a água de seu cantil e a sentia fresca e pura, um luxo maior que qualquer vinho. Enquanto comia, ele olhava pela pequena janela. Ela emoldurava um pedaço do céu noturno e o contorno escuro de uma montanha distante. Era uma obra de arte viva, em constante e sutil mudança. Uma estrela cadente riscou a escuridão, um traço prateado e fugaz que o deixou sem fôlego. Ele não fez um pedido. Em vez disso, sentiu uma onda de gratidão pela simples beleza daquele momento. A cabana era mais do que um abrigo físico. Era um abrigo para sua mente. Os limites das paredes de madeira criavam um espaço seguro para que seus pensamentos se assentassem. O mundo exterior, com sua vastidão e sua escuridão, era mantido à distância, permitindo que ele se voltasse para dentro. O silêncio era absoluto, tão profundo que ele podia ouvir o som do seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos, o som suave de sua própria respiração. Eram os ritmos da vida, os sons que geralmente são abafados pelo ruído do mundo. Aqui, eles eram a música principal. Após a refeição, ele guardou os restos de comida em sua mochila e simplesmente ficou sentado, observando a chama da vela. A chama era seu único companheiro, e sua dança silenciosa era hipnótica. Ele não tentava meditar ou orar de forma estruturada. Ele apenas estava ali, presente, aberto. A busca por Deus, ele começava a entender, não exigia palavras ou rituais complexos. Talvez exigisse apenas a capacidade de ficar quieto, de esvaziar-se de suas próprias agendas e expectativas e simplesmente ouvir. O que ele estava ouvindo naquele momento? O silêncio. Mas era um silêncio que parecia conter todas as respostas. Era um silêncio grávido de significado, de paz. O cansaço de seu corpo era uma bênção, um peso agradável que o ancorava, no momento presente. Sua mente, livre da necessidade de planejar, de analisar, de se preocupar, estava finalmente em repouso. Ele sentia-se seguro, protegido, como uma criança no ventre materno. A pequena cabana de madeira,
perdida na imensidão da montanha, tornou-se o centro do universo, um lugar de profunda serenidade e contentamento. O Deus que ele viera buscar não estava em um trono dourado no céu, mas talvez estivesse ali mesmo, na simplicidade daquela cabana, no silêncio da noite, no calor frágil da chama de uma vela. Capítulo 4. A Sinfonia da Noite com. O corpo em repouso e a mente abrigada na quietude da cabana, Elias começou a se sintonizar verdadeiramente com o mundo exterior. A noite na montanha não era silenciosa. Era uma tapeçaria complexa de sons, sutis, uma sinfonia que exigia um ouvinte atento. Ele apagou a vela, mergulhando o interior da cabana em uma escuridão quase total, o que aguçou seus outros sentidos, especialmente sua audição. O som dominante era o do vento. Não era um vendaval forte ou ameaçador, mas um fluxo constante e suave de ar, o próprio sopro da montanha. Ele o ouvia passar pelo telhado da cabana com um murmúrio baixo e profundo. Ocasionalmente, um redemoinho mais forte assobiava pelos cantos da estrutura de madeira, um som longo e melancólico, como o de uma flauta antiga. Nos pinheiros do lado de fora, o vento criava um som diferente, um farfalhar contínuo e suave, semelhante ao som das ondas do mar quebrando em uma praia distante. Elias fechou os olhos e se deixou levar por esse ritmo, imaginando as correntes de ar viajando por quilômetros de floresta intocada, carregando os segredos da noite. Abaixo do som do vento, havia a percussão delicada do coro de insetos. Grilos e cigarras noturnas teciam um zumbido rítmico e hipnótico. Não era um som monótono. Havia variações de tom e intensidade, com diferentes grupos de insetos se juntando e depois se silenciando, como se seguissem a batuta de um maestro invisível. Era a pulsação da vida noturna, um lembrete constante de que a escuridão estava longe de ser vazia. Estava fervilhando de atividade, de minúsculas vidas vivendo seus ciclos de acordo com o relógio da lua e das estrelas. De tempos em tempos, um som distinto perfurava a tapeçaria sonora. O pio agudo e solitário de uma coruja ecoou novamente, desta vez mais perto, um chamado que atravessava o vale. Elias imaginou a ave de rapina silenciosa deslizando pela escuridão, seus olhos penetrantes perscrutando o chão da floresta. O som não evocava medo, mas uma sensação de admiração pela perfeição da natureza, onde cada criatura está soberanamente adaptada ao seu ambiente. Houve também o estalo súbito de um galho quebrando em algum lugar na floresta. Talvez um animal maior se movendo furtivamente. Cervo? Javali? Ele não sabia e a incerteza não o perturbava. Ele era um visitante. No reino deles, um observador silencioso de seus dramas noturnos. A sensação era de humildade, de reconhecimento de que o mundo não girava em torno dele ou da humanidade. Ele se levantou e foi até a pequena janela. A ausência de luz artificial da cidade revelava o céu em sua glória mais pura e inimaginável. Era um espetáculo de tirar o fôlego. A Via Láctea se estendia pelo firmamento como um rio de diamantes derramados sobre veludo preto. Não era uma mancha tênue, como se via perto das cidades, mas uma faixa brilhante e texturizada, cheia de nebulosas e aglomerados de estrelas. Milhões de pontos de luz, alguns brilhantes e firmes, outros piscando suavemente, criavam uma profundidade vertiginosa. Elias sentia como se estivesse olhando para a face da eternidade. Cada um daqueles pontos de luz era um sol, muitos deles maiores e mais antigos que o seu. Em torno deles poderiam existir mundos incontáveis. A escala do universo era esmagadora, mas, estranhamente, reconfortante. Diante daquela vastidão infinita, suas próprias preocupações, suas ansiedades e seus medos pareciam incrivelmente pequenos, quase absurdos. O que era a sua breve e agitada vida em comparação com a dança silenciosa e majestosa das galáxias? Sentir essa insignificância não era deprimente, era libertador. Libertava-o do fardo de se levar tão a sério, da ilusão de que seus problemas eram o centro do mundo. Ele era uma partícula de poeira estelar, consciente de si mesma por um breve momento, tendo o privilégio de testemunhar essa beleza indescritível. Deus, se existia, não poderia ser uma figura pequena e paroquial.
preocupada com os detalhes triviais da vida humana. A divindade tinha que ser tão vasta, tão incompreensível, tão magnífica quanto o céu estrelado diante dele. A presença de Deus não era algo a ser encontrado em um livro ou em um prédio, mas algo a ser experimentado naquela visão avassaladora. Era a inteligência que ordenava o cosmos, a beleza que inspirava reverência, o silêncio que continha todas as coisas. A brisa fria da noite tocou seu rosto através da janela aberta, e ele sentiu uma clareza que nunca havia experimentado antes. A sinfonia dos sons da noite e a visão majestosa do céu se fundiram em uma única e poderosa experiência de transcendência. Ele não era mais Elias, o homem da cidade com seus problemas e sua história. Ele era apenas consciência, uma testemunha. Ele se sentiu conectado a tudo, ao vento que soprava, aos grilos que cantavam, às estrelas que brilhavam, à montanha sólida sob seus pés. As barreiras entre o eu e o universo pareciam se dissolver. Tudo era parte de uma única e grande canção, e ele era tanto o ouvinte quanto uma nota dentro dela. Essa era a comunhão que ele viera buscar. Não era um diálogo com um ser externo, mas o reconhecimento de sua unidade com a totalidade da existência. Ele ficou ali, na janela, por um tempo incontável, perdido em contemplação. A orquestra da noite tocava sua música eterna, e o céu exibia seu esplendor silencioso. Ele não precisava de respostas. Ele não precisava de sinais. A própria experiência era a revelação. A paz que o envolveu era profunda e inabalável. Uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da presença de uma perspectiva maior. A noite na montanha era um professor severo e gentil, que ensinava através do silêncio, da escuridão e da beleza. E Elias, o aluno atento, estava finalmente começando a entender a lição. Capítulo 5. Sussurros no vento. Na profunda quietude que se seguiu à sua epifania sob as estrelas, a mente de Elias, finalmente livre do seu ruído habitual, tornou-se como um lago de montanha em um dia sem vento, perfeitamente imóvel, refletindo, com clareza, o céu acima. O esforço consciente de buscar havia cessado, substituído por um estado de receptividade passiva. Ele não estava mais fazendo perguntas, estava simplesmente ouvindo o que quer que o silêncio tivesse a dizer. Ele voltou do parapeito da janela e deitou-se em seu saco de dormir, de costas no chão de terra batida, as mãos cruzadas sobre o peito. Olhando para o teto escuro da cabana, ele se entregou ao fluxo de seus próprios pensamentos, que agora se moviam com uma lentidão e gentileza que o surpreendiam. Não eram mais os pensamentos ansiosos e fragmentados da cidade, mas reflexões suaves, como folhas flutuando em um riacho tranquilo. O vento lá fora continuava seu murmúrio constante, e na sua mente sonolenta, os sussurros do vento pareciam se entrelaçar com o fluxo de suas memórias. Não eram memórias de grandes eventos ou dramas, mas fragmentos de momentos esquecidos de quietude e beleza. Ele se lembrou de uma tarde de sua infância, deitado na grama do quintal, observando as formigas marcharem em uma linha interminável. Ele se lembrou da concentração absoluta e do fascínio que sentiu, um estado de presença que ele havia perdido há muito tempo. O vento parecia sussurrar. A maravilha está no pequeno, no observado de perto. Veio à sua mente a imagem do rosto de sua avó, enrugado e gentil, enquanto ela descascava uma laranja em um único e longo espiral. Ela fazia isso com um cuidado e uma atenção que transformavam um ato simples em um pequeno ritual de perfeição. Ele se lembrou do cheiro cítrico que enchia a cozinha, uma fragrância de puro contentamento. O vento parecia murmurar. A santidade reside na atenção plena, no cuidado dedicado ao momento presente. Ele se viu novamente como um jovem estudante, sentado sozinho na biblioteca da universidade tarde da noite, cercado pelo cheiro de livros antigos. Ele se lembrou da sensação de paz e possibilidade, da quietude do salão de leitura, onde o único som era o virar ocasional de uma página. Um sentimento de conexão com todas as mentes que haviam buscado conhecimento e sabedoria naquelas mesmas cadeiras. O vento sussurrou. A sabedoria não é acumulada, mas descoberta na quietude, na comunhão, com aqueles que vieram antes. Essas memórias não eram nostálgicas no sentido de um anseio por um passado perdido.
Eram mais como redescobertas. Eram lembranças de momentos em que ele, sem saber, já havia tocado a paz que agora buscava tão desesperadamente. A presença divina, a serenidade, a conexão. Elas não eram estranhas a ele. Elas haviam sido visitantes silenciosos ao longo de sua vida, em momentos que ele havia considerado comuns ou sem importância. Ele apenas não tinha tido a quietude para reconhecê-las pelo que eram. A montanha não estava lhe dando algo novo. Estava simplesmente limpando a poeira de tesouros que ele já possuía. O vento, em sua passagem pela cabana, parecia carregar não apenas sons, mas sentimentos. Ele sentiu uma onda de perdão, não por grandes pecados, mas pelas pequenas indelicadezas, pelas palavras apressadas, pelos momentos de impaciência. Ele perdoou a si mesmo por ter se deixado levar pelo ritmo frenético do mundo, por ter esquecido a importância da gentileza consigo mesmo e com os outros. E no mesmo fluxo, sentiu uma onda de gratidão. Gratidão pela solidez do chão sob ele, pelo teto que o abrigava, pelo ar que respirava. Gratidão pelos estranhos que lhe sorriram na rua, pelo motorista que lhe deu passagem no trânsito, pelo colega que lhe ofereceu uma palavra de encorajamento. A vida, ele percebeu, era tecida com inúmeros fios de graça, a maioria dos quais ele ignorava em sua pressa diária. O ego de Elias, aquela parte dele que se preocupava com o sucesso, com a opinião dos outros, com seu lugar no mundo, parecia ter se dissolvido na escuridão. Sem as pressões e os espelhos da sociedade, ele não era ninguém em particular. E nessa ausência de uma identidade forçada, ele se sentia mais autenticamente ele mesmo do que nunca. Era uma sensação de retorno ao lar, a um eu essencial que existia antes que o mundo começasse a lhe dizer quem ele deveria ser. Os sussurros no vento não eram vozes literais, mas impressões, sentimentos, entendimentos que surgiam espontaneamente em sua mente silenciosa. Era como se a quietude da montanha estivesse reorganizando seus pensamentos, realinhando suas prioridades, não através da lógica ou do esforço, mas através de uma suave osmose. Ele estava absorvendo a paz do lugar, e essa paz estava curando as fraturas em sua alma. Ele começou a entender que buscar a Deus como uma entidade separada, um outro a ser encontrado, era talvez a abordagem errada. A divindade não era um objeto a ser localizado. Era um estado de ser a ser habitado. Era a quietude por trás do pensamento, a paz por trás da agitação, o amor que conectava todas as coisas. Era o que ele estava sentindo naquele exato momento, deitado no chão de uma cabana abandonada, ouvindo o vento. Não havia nada de espetacular nisso. Nenhuma visão de anjos, nenhuma voz do céu. Era algo muito mais sutil, mais íntimo e, por isso mesmo, mais profundo e verdadeiro. Era a descoberta de que o reino dos céus não era um lugar para o qual se vai depois da morte, mas uma dimensão de consciência disponível a qualquer momento, bastando para isso a quietude e a atenção. O cansaço começou a envolvê-lo como um cobertor quente, e a linha entre a vigília e o sono começou a se desfocar. Os sussurros do vento se tornaram a canção de ninar da montanha, uma melodia antiga que falava de ciclos, de estações, de descanso e renovação. Elias não lutou contra o sono. Ele o acolheu como um dom, uma continuação natural da paz que havia encontrado. Ao fechar os olhos, seu último pensamento consciente não foi uma oração, mas um simples e silencioso obrigado. Ele estava grato pela jornada, pela cabana, pela noite, pelo silêncio e pelos sussurros no vento que lhe ensinaram que ele não precisava ir a lugar nenhum para encontrar o que seu coração mais desejava. Ele só precisava ficar quieto e ouvir. Capítulo 6. O suave olhar da lua em algum momento nas profundezas da noite, Elias despertou. Não foi um despertar abrupto ou alarmado, mas uma transição suave, como uma folha flutuando para a superfície de um lago. O silêncio na cabana era total, mas algo havia mudado. Uma luz pálida e etérea preenchia o pequeno espaço, transformando a escuridão em um banho de prata e sombras suaves. Ele se virou e olhou pela janela. A lua havia subido alto no céu, agora livre do emaranhado de árvores da encosta inferior. Estava quase cheia, um disco luminoso de uma brancura leitosa,
pendurado no veludo negro do cosmos como uma pérola perfeita. Sua luz não era como a do sol, quente, direta e reveladora. Era uma luz fria, suave e reflexiva. Ela não expunha o mundo, ela o transfigurava. Elias levantou-se silenciosamente e foi até a janela, cativado pela cena. A paisagem, do lado de fora, havia se transformado completamente. O que antes era uma escuridão impenetrável, agora era um mundo de formas e contornos suaves. A luz da lua banhava a clareira, dando à grama um brilho prateado, como se estivesse coberta de geada. Cada folha, cada pedra, parecia ter sido delineada com um pincel de prata líquida. As sombras projetadas pelas árvores eram longas e escuras, mas não ameaçadoras. Eram poças de mistério aveludado, contrastando lindamente com o brilho ao redor. O mundo parecia mais silencioso, mais quieto, sob o olhar da lua. Era uma beleza solene, uma majestade serena que falava diretamente à alma. Elias sentou-se no pequeno banco de madeira, o mesmo onde a vela havia queimado horas antes, e simplesmente observou. Ele observou a lenta, quase imperceptível, jornada da lua pelo céu. Seu movimento era a própria definição de constância e serenidade. Imperturbável, silenciosa, ela seguia seu caminho ordenado, banhando o mundo com sua luz suave e imparcial. Ela iluminava tanto a rocha nua quanto a flor delicada, tanto o caminho do viajante quanto o covil da fera. Havia uma lição profunda em sua observação. A lua não se esforçava para brilhar. Ela simplesmente refletia a luz do sol oculto. Sua beleza não vinha de si mesma, mas de sua capacidade de receber e compartilhar a luz. Elias pensou em sua própria busca. Talvez a presença divina não fosse algo a ser gerado de dentro para fora através do esforço, mas algo a ser recebido e refletido na quietude. Assim como a lua reflete o sol, talvez a alma humana, quando se esvazia de seu próprio ruído e ego, pudesse refletir a luz da divindade. A ideia ressoou nele com uma clareza profunda. A oração não era pedir, mas esvaziar-se. A meditação não era pensar, mas silenciar. A fé não era acreditar, mas abrir-se para refletir uma luz maior. O olhar da lua parecia penetrar através de suas defesas, de suas camadas de cinismo e intelectualismo. Era um olhar que não julgava, não exigia nada, apenas estava ali, presente. Nesse olhar silencioso, Elias sentiu-se visto de uma forma que nunca havia se sentido antes. Visto não como uma coleção de sucessos e fracassos, mas como um ser inteiro, com suas luzes e sombras. E nesse ser visto, havia uma aceitação radical. Ele não precisava ser perfeito. Ele não precisava ter todas as respostas. Ele só precisava ser. A luz da lua que entrava pela janela criava padrões no chão de terra da cabana. Ele observou as formas mudarem lentamente à medida que a lua se movia. Era um relógio celestial, marcando o tempo de uma forma que não tinha nada a ver com a tirania dos relógios humanos. Era o tempo do cosmos, gracioso e sem pressa. Ele pensou nos inúmeros seres que, ao longo dos milênios, olharam para essa mesma lua. Amantes, poetas, solitários, sonhadores, cientistas, místicos. A lua era uma constante na experiência humana, uma ponte silenciosa que conectava as gerações. Olhar para ela era participar de uma comunhão atemporal com todos os que já se maravilharam com sua beleza. Ele se sentiu menos sozinho, conectado a essa vasta corrente de consciência humana. O silêncio sob a luz da lua era diferente do silêncio anterior, na escuridão total. O silêncio escuro era sobre o som, sobre a audição. O silêncio iluminado pela lua era sobre a visão, sobre a contemplação silenciosa. Ele podia ver a textura da madeira na parede oposta, o contorno de sua própria mochila no canto. O mundo estava ali, presente e visível, mas imerso em uma paz que a luz do dia raramente permitia. A luz do dia era para a ação, para o trabalho, para a distinção. A luz da lua era para o repouso, para a contemplação, para a união. Elias não sentia mais a necessidade de entender ou analisar sua experiência.
Ele se entregou completamente ao momento, à beleza e à paz que ele oferecia. Ele era apenas um observador, uma pequena consciência sentada em uma cabana de montanha, testemunhando a beleza silenciosa do mundo noturno. Não havia nada a ser alcançado, nenhum objetivo a ser atingido. O próprio ato de observar era o ponto culminante. A presença de Deus, ele sentiu, estava ali, naquele olhar suave e constante da lua. Não era uma presença intervencionista ou falante. Era uma presença que se manifestava como beleza, como ordem, como uma paz que se derramava sobre o mundo sem pedir nada em troca. Era uma presença que não precisava ser acreditada, apenas percebida. Estar na presença de Deus era, simplesmente estar plenamente presente na beleza da criação. Lentamente, uma sonolência suave começou a envolvê-lo novamente. O olhar da lua era como uma bênção, um convite para um sono profundo e tranquilo. Ele não voltou para o seu saco de dormir imediatamente. Permaneceu sentado, permitindo que a luz prateada o banhasse, sentindo-a como uma forma de purificação, lavando os últimos vestígios de ansiedade. Ele estava sendo embalado pelo ritmo lento do cosmos, pelo olhar gentil da lua, pela respiração silenciosa da montanha. Finalmente, com o coração cheio de uma gratidão calma e silenciosa, ele se deitou. Adormeceu quase instantaneamente, mas desta vez o sono não era uma fuga, mas uma imersão mais profunda na paz que o cercava. Ele dormiu o sono dos justos, sob o olhar vigilante e sereno da lua, um peregrino que havia encontrado, não um destino, mas um novo modo de ver. Capítulo 7. A quietude. Interior. Segundo sono de Elias foi profundo e sem sonhos. Foi um mergulho em um oceano de pura inconsciência, um descanso que parecia alcançar as células mais profundas de seu ser. Quando ele emergiu lentamente, não foi por causa de um som ou de uma luz, mas por uma sensação interna de plenitude, como um vaso que foi preenchido até a borda. A cabana ainda estava envolta na penumbra que precede o amanhecer. A lua já havia se posto, e as estrelas começavam a desvanecer-se no céu que se clareava sutilmente no leste. O mundo exterior estava em um estado de suspensão, um momento de silêncio absoluto entre a sinfonia da noite e os primeiros cantos dos pássaros da manhã. Mas a quietude mais profunda não estava do lado de fora, estava dentro dele. Elias deitou-se imóvel em seu saco de dormir, plenamente desperto, e percebeu uma mudança fundamental em seu estado interior. O fluxo de pensamentos, mesmo os suaves e reflexivos de antes, havia cessado. Sua mente estava completamente silenciosa. Não era um silêncio forçado, alcançado através de técnica ou esforço. Era um silêncio que havia surgido naturalmente, como o resultado de todo o despojamento, de toda a observação, de toda a entrega da noite anterior. Era um estado de ser que ele nunca havia conhecido. Ele podia sentir seu corpo com uma clareza incrível. O peso de sua cabeça no chão, o calor de seu próprio corpo dentro do saco de dormir, a sensação do ar frio em seu rosto. Ele podia ouvir a batida incrivelmente lenta e constante de seu coração, um ritmo profundo e seguro vindo do centro de seu peito. Ele podia sentir sua respiração, um fluxo suave e sem esforço de ar entrando e saindo de seus pulmões. Mas sua mente estava vazia. Vazia não no sentido de um vácuo ou de uma ausência, mas no sentido de um espaço aberto e ilimitado. Era como estar no centro de um vasto salão de silêncio. Nesse silêncio não havia ansiedade. Não havia preocupação com o futuro, nem arrependimento pelo passado. Não havia julgamento, nem análise, nem narrativa. O eu, que estava constantemente comentando sobre a vida, rotulando as experiências e se preocupando com seu status, havia desaparecido. Restava apenas a consciência pura, uma testemunha silenciosa de sua própria existência. A busca frenética por Deus havia se dissolvido completamente, porque no centro daquela quietude ele sentiu uma presença. Não era uma presença externa a ele, era o próprio tecido daquela quietude. Era uma sensação de paz tão profunda, tão fundamental, que parecia ser a base de toda a realidade. Era uma sensação de estar em casa,
não em um lugar físico, mas em seu próprio ser. A paz que, segundo as Escrituras, excedia todo o entendimento, não era algo a ser compreendido com a mente. Era algo a ser experimentado quando a mente se aquietava. Era o estado natural da alma quando livre do fardo do pensamento incessante. Elias permaneceu naquele estado por um longo tempo, simplesmente sendo. Cada respiração era um ato de comunhão com essa presença silenciosa. Cada batida de seu coração era um eco de um ritmo universal. Ele sentiu uma conexão inabalável com tudo. A madeira da cabana, a terra sob ele, a montanha ao redor. Nada parecia separado dele. As fronteiras de sua pele pareciam ter se tornado permeáveis. Ele era a respiração. Ele era a quietude. Ele era a consciência que permeava tudo. Uma lágrima escorreu lentamente de seu olho direito e deslizou por sua têmpora. Não era uma lágrima de tristeza ou de alegria, mas de reconhecimento. Era uma lágrima de profunda e avassaladora gratidão. Ele havia passado a vida inteira procurando do lado de fora por algo que sempre esteve dentro, esperando pacientemente sob as camadas de ruído. Ele percebeu que a jornada até a montanha não era para encontrar Deus em um lugar geográfico. A jornada física era um ritual, uma metáfora para a jornada interior. A subida, o esforço, o despojamento, tudo era necessário para levá-lo a este ponto de rendição, a este momento de silêncio absoluto, onde a verdade podia ser revelada. E a verdade era incrivelmente simples. A presença divina não é algo a ser encontrado, mas algo a ser realizado. É o silêncio no qual todos os sons ocorrem. É a consciência na qual todos os pensamentos surgem. É a paz que é nossa verdadeira natureza. Ele compreendeu que não precisava viver em uma cabana de montanha para sentir isso. A montanha era o professor, o catalisador. Ela lhe deu o ambiente necessário para descobrir o silêncio interior. Agora, o desafio seria levar essa quietude com ele de volta ao mundo. Carregar o silêncio da montanha no coração, mesmo no meio do barulho da cidade. Essa era a verdadeira prática espiritual. Não se retirar do mundo, mas participar dele a partir de um lugar de paz interior. A quietude não era uma ausência de som, mas uma presença que podia coexistir com o som. Era um santuário interior que ele poderia visitar a qualquer momento, simplesmente voltando sua atenção para dentro, para a sensação de sua própria respiração, para o espaço entre seus pensamentos. O céu do lado de fora começava a clarear, passando de um cinza profundo para um azul pálido. A primeira luz do dia estava chegando. Mas para Elias, o verdadeiro amanhecer já havia acontecido, não no céu, mas em sua alma. Ele havia passado pela noite escura e encontrado a luz, não uma luz externa e ofuscante, mas uma luz interior, suave e constante, a luz da quietude, a luz da paz, a luz da presença silenciosa que alguns chamavam de Deus. Ele não tinha mais perguntas. Naquele silêncio profundo, todas as perguntas haviam se tornado irrelevantes. Havia apenas o ser, e isso era mais do que suficiente. Era tudo. Capítulo 8. Um sonho ou uma visão. Enquanto Elias flutuava naquele estado de quietude profunda, na fronteira entre o sono e a vigília, a realidade começou a se dobrar de uma forma sutil e maravilhosa. Ele não estava dormindo, pois estava ciente da textura áspera do saco de dormir contra sua bochecha e do ar frio da manhã. Mas ele também não estava totalmente desperto no sentido comum, pois sua mente lógica e analítica permanecia em silêncio, permitindo que uma forma diferente de percepção viesse à tona. Foi então que aconteceu. Não foi uma visão grandiosa com anjos e trombetas, nem uma voz trovejante vinda dos céus. Foi algo infinitamente mais íntimo e delicado, algo que se sentiu mais como uma lembrança de algo que ele sempre soube. Primeiro, veio um cheiro, um aroma que não pertencia à floresta de pinheiros e terra úmida. Era a fragrância inconfundível de flores de jasmim em plena floração. Um perfume doce, rico e envolvente que parecia preencher a pequena cabana. Era o cheiro do jardim de sua infância, um lugar de segurança e alegria despreocupada. O aroma era tão vívido, tão real,
que ele quase esperava abrir os olhos e ver as trepadeiras de jasmim envolvendo as paredes da cabana. Junto com o cheiro, veio uma sensação de calor. Não o calor de uma fogueira ou do sol, mas um calor suave e penetrante que parecia emanar de dentro de seu próprio peito e se espalhar por todo o seu corpo. Era um calor reconfortante, como o abraço de uma mãe. Um calor que dissolvia os últimos nós de tensão remanescentes em seus músculos. Sentiu seus ombros relaxarem completamente, seus membros pesados e em paz. Era um calor que dizia: você está seguro, você é amado, descanse. Então, uma melodia começou a se formar, não em seus ouvidos, mas em sua mente. Era uma música sem som, uma harmonia de uma simplicidade e beleza comoventes. Parecia ser tecida a partir da luz do amanhecer, do murmúrio do vento distante e da batida de seu próprio coração. Era uma melodia que parecia conter toda a tristeza e toda a alegria do mundo, mas mantidas em um equilíbrio perfeito, resultando em uma paz profunda. A música falava de ciclos, de perda e renovação, de escuridão e luz, e da beleza encontrada em cada parte da jornada. Elias não tentou analisar a experiência. Ele se entregou a ela com a mesma confiança com que se entregara ao silêncio. Ele sabia com uma certeza que transcendia a lógica que não estava alucinando. Estava experimentando uma camada mais profunda da realidade, uma dimensão que geralmente é velada por nossos sentidos e pensamentos grosseiros. E então, a sensação mais profunda de todas. Ele sentiu uma presença na cabana com ele. Novamente, não era algo que ele via com seus olhos. Era uma percepção direta, uma certeza em seu coração. Era uma presença de imenso amor e compaixão. Era vasta como o céu noturno, mas íntima como sua própria respiração. Não tinha forma nem nome, mas ele a sentiu como a fonte de tudo o que era bom, verdadeiro e belo. Ele sentiu-se como uma criança na presença de um pai ou mãe, infinitamente sábio e gentil. Não havia julgamento naquela presença, apenas uma aceitação completa e incondicional. Todas as suas falhas, seus medos, suas vergonhas, tudo era conhecido e tudo era abraçado naquele amor silencioso. Ele sentiu como se uma mão invisível e gentil estivesse pousada em sua testa, um gesto de bênção e de paz. A sensação era tão real, tão reconfortante, que uma nova onda de lágrimas silenciosas fluiu de seus olhos. Eram lágrimas de liberação, de gratidão, de retorno ao lar. Ele não precisava perguntar: quem é você? A pergunta era irrelevante. Ele conhecia aquela presença. Ele a conhecia desde sempre. Era a fonte da qual ele viera e para a qual ele um dia retornaria. Era a essência de sua própria alma, a parte dele que era una com tudo o que existe. Era o Deus que ele viera buscar, não como um rei distante em um trono, mas como o próprio tecido do amor que sustenta o universo. A experiência durou o que poderia ter sido um segundo ou uma hora. O tempo perdeu o sentido. Foi um momento fora do tempo, um vislumbre da eternidade. Lentamente, tão suavemente quanto começou, a experiência começou a recuar. A fragrância de jasmim desapareceu, deixando para trás o cheiro limpo da montanha. A melodia silenciosa se dissolveu na quietude da manhã. O calor reconfortante permaneceu, mas mais como uma brasa suave do que como uma chama viva. A sensação da mão em sua testa se foi, mas deixou para trás uma paz duradoura. A presença não o abandonou. Em vez disso, pareceu se fundir com ele, como se a gota de sua consciência individual tivesse se dissolvido de volta no oceano. Ele não estava mais Elias sentindo a presença. Ele era a própria presença, olhando através dos olhos de Elias. Ele abriu os olhos. A luz na cabana havia aumentado. Através da janela, ele podia ver o céu oriental começando a se colorir com os primeiros tons de rosa e laranja. O mundo estava despertando. E ele sentia que também estava despertando, pela primeira vez em sua vida. O que quer que tivesse acontecido, um sonho, uma visão, uma experiência mística, a sua realidade havia sido permanentemente alterada. Ele não podia mais desver o que tinha visto ou dessentir o que tinha sentido. Ele carregava agora dentro de si a certeza
Não de uma crença, mas de uma experiência vivida. Ele havia tocado o sagrado, e o sagrado o havia tocado de volta. Não com poder ou glória, mas com a simplicidade do amor incondicional. A busca havia terminado, e, no entanto, a verdadeira jornada estava apenas começando. Capítulo 9. O despertar da compreensão. Com o coração transbordando da paz deixada pela visão, Elias se levantou e saiu da cabana. O ar da manhã era frio e incrivelmente puro, tão límpido que parecia limpar seus pulmões a cada inspiração. Ele caminhou até a beira da clareira, onde a encosta da montanha caía, oferecendo uma vista panorâmica do vale abaixo e do céu oriental. O espetáculo que se desenrolava diante dele era de uma beleza tão avassaladora que fez seu coração parar por um instante. O amanhecer estava em pleno andamento. O horizonte era uma faixa de fogo líquido, um gradiente perfeito de laranja profundo, rosa vibrante e ouro pálido. Acima, o céu se desvanecia em um azul suave e aveludado, onde as últimas e mais brilhantes estrelas ainda piscavam teimosamente, como se relutassem em ceder o palco ao novo dia. Nuvens finas e alongadas, como pinceladas de um artista celestial, captavam a luz vinda de baixo do horizonte, brilhando com uma intensidade gloriosa. O vale abaixo ainda estava mergulhado em sombras azuis e profundas, um mundo adormecido coberto por um fino véu de névoa que se aninhava nos recessos mais baixos, como um rio de algodão. A cena inteira era uma obra-prima de luz, cor e silêncio, um hino visual à beleza da criação. Elias ficou ali, de pé na beira do mundo, e observou. Mas agora ele via com olhos diferentes. A beleza do nascer do sol não era apenas um fenômeno meteorológico para ele. Era a manifestação externa da mesma presença que ele havia encontrado na quietude de seu coração. O nascer do sol não era uma metáfora de Deus. Era Deus se revelando em um ato de beleza contínua e gratuita. Naquele momento, a compreensão final floresceu em sua mente, clara e brilhante como o próprio sol nascente. Ele havia vindo para a montanha para encontrar Deus, como se Deus fosse um objeto perdido ou um destino a ser alcançado no final de uma longa busca. Ele havia tratado a jornada como uma transação. Se ele fizesse o esforço, se enfrentasse a solidão, se buscasse com sinceridade suficiente, então, como recompensa, Deus apareceria. Mas ele estava errado. A compreensão que o inundou foi esta: a presença divina não estava no final da busca. Ela estava em cada passo da busca. Estava no chamado inicial que o tirou da cidade. Estava no som de seus pneus na estrada. Estava no cheiro de pinho na trilha. Estava no esforço de seus músculos durante a subida. Estava na simplicidade da cabana abandonada. Estava no pio da coruja na escuridão. Estava na majestade das estrelas. Estava no sussurro do vento. Estava no olhar suave da lua. Estava na quietude de sua própria mente. Estava ali o tempo todo. Ele simplesmente não tinha tido a capacidade de perceber. Sua mente estava tão cheia de ruído, de expectativas, de conceitos sobre como Deus deveria ser, que ele era cego e surdo para a forma como Deus era, presente em cada momento, em cada partícula da existência. A busca não era para fazer Deus aparecer. Era para remover os véus dentro de si mesmo que o impediam de ver o que já estava lá. A montanha, a noite, a solidão eram apenas as ferramentas que o ajudaram a limpar as lentes de sua percepção. A epifania foi tão profunda que ele riu. Uma risada suave e genuína que ecoou no silêncio da manhã. Ele riu da ironia, da simplicidade de tudo. Ele era como um homem que viaja pelo mundo em busca de um tesouro, apenas para retornar para casa e encontrá-lo enterrado em seu próprio jardim. Deus não era uma entidade a ser encontrada. Deus era o próprio tecido da realidade. Ver Deus não era uma questão de ir a um lugar sagrado, mas de aprender a ver qualquer lugar como sagrado. Era uma questão de cultivar uma consciência que pudesse perceber o milagre no comum. Enquanto o primeiro raio de sol finalmente rompeu o horizonte, uma lança de luz dourada que atravessou o céu e o atingiu no rosto, ele sentiu o calor não apenas em sua pele, mas em sua alma. A luz parecia dissolver os últimos resquícios de dúvida. Era um batismo de luz, uma confirmação.
Ele abriu os braços, um gesto de total receptividade e entrega. Ele não estava mais buscando, não estava mais pedindo, ele estava simplesmente recebendo. Recebendo a luz, o calor, a beleza, a paz. Sua oração, naquele momento, não tinha palavras. Era um sentimento de gratidão tão imenso que parecia que seu coração iria explodir. Gratidão pela beleza esmagadora do mundo. Gratidão pela jornada que o levou até ali. Gratidão pela simples, impressionante e milagrosa dádiva de estar vivo e consciente para testemunhar tudo aquilo. Ele entendeu que encontrar Deus não era um evento único, mas um processo contínuo de despertar. Era acordar a cada manhã e escolher ver o sagrado no rosto de um estranho, na comida em seu prato, na tarefa à sua frente. Era escolher ouvir a melodia silenciosa por baixo do ruído do mundo. Era escolher carregar a paz da montanha dentro de si, não importa onde estivesse. O sol agora estava totalmente acima do horizonte, um disco ofuscante de poder e vida, banhando todo o vale em uma luz dourada e clara. A névoa começou a se dissipar, revelando os contornos verdes das florestas e os telhados distantes de uma pequena vila. O mundo estava desperto, e Elias, de pé no topo de seu mundo pessoal, sentia-se mais desperto do que nunca. A noite na montanha havia terminado, mas o verdadeiro dia de sua vida estava apenas começando. Ele não havia conquistado a montanha o havia conquistado, e em sua rendição, ele havia encontrado a vitória mais doce de todas, a paz de um coração, que finalmente compreendeu onde reside o seu verdadeiro lar. Capítulo 10. A descida com o coração. Pleno. Depois de permanecer por um longo tempo banhando-se na luz e na compreensão do amanhecer, Elias sabia que era hora de descer. A jornada de volta não era um fim, mas uma continuação, o início da prática de levar o que havia recebido de volta para o mundo. Ele arrumou sua pequena mochila com um cuidado deliberado e reverente. Cada item, o saco de dormir, o cantil, o caderno agora preenchido com a memória da noite, não com palavras, parecia imbuído de um novo significado. Antes de deixar a cabana, ele parou na porta e olhou para o pequeno espaço que havia sido seu santuário. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Ele colocou a mão na madeira áspera da porta em um gesto de gratidão silenciosa. A cabana não era mais apenas uma estrutura abandonada. Era um lugar sagrado, um útero que havia nutrido seu renascimento. Ele a deixaria exatamente como a encontrou, um refúgio para o próximo viajante cansado em busca de silêncio. A descida foi uma experiência totalmente diferente da subida. O caminho era o mesmo, as mesmas raízes, as mesmas pedras, as mesmas árvores. Mas ele o via com uma percepção transformada. A floresta, agora iluminada pela luz do sol filtrada através do dossel, estava viva com cores e sons que ele não havia notado na escuridão. O verde do musgo era de uma intensidade vibrante. O marrom avermelhado das folhas de pinheiro no chão criava um tapete macio, e os troncos das árvores eram colunas majestosas em uma catedral natural. O ar estava cheio do canto dos pássaros, um coro alegre e complexo que celebrava o novo dia. Cada trinado, cada chamado, parecia uma expressão de pura alegria de existir. Elias sorria ao ouvi-los, sentindo-se parte daquela celebração. Ele não era mais um intruso na natureza. Ele era um participante, um parente distante daquelas árvores e daqueles pássaros. Seus passos na descida eram leves e fáceis. Ele não tinha pressa. Cada passo era uma oportunidade para observar, para sentir, para estar presente. Ele notou a delicadeza de uma teia de aranha, adornada com gotas de orvalho que brilhavam como diamantes ao sol. Ele parou para admirar um pequeno cogumelo laranja que brotava corajosamente de um tronco em decomposição. Ele tocou a casca áspera de um carvalho antigo, sentindo a energia sábia e paciente da árvore. O mundo havia se tornado extraordinariamente vivo e belo. Ele percebeu que essa beleza sempre esteve lá. A única coisa que havia mudado era sua capacidade de vê-la. A paz que ele carregava em seu coração agia como um filtro, removendo-a
névoa da distração e da preocupação, permitindo que a beleza intrínseca do mundo brilhasse. A presença de Deus, ele agora sabia, não estava apenas na quietude do amanhecer no cume, mas também na dança da luz nas folhas, no zumbido de uma abelha, na complexidade de uma flor silvestre. A divindade estava na manifestação da vida, em toda a sua diversidade e glória. Ele não precisava mais buscar sinais ou visões espetaculares. O mundo inteiro era um sinal. A vida inteira era uma visão. O caminho de volta parecia mais curto do que a subida. Não porque ele andava mais rápido, mas porque sua mente estava completamente absorta no presente. Não havia o esforço de alcançar um destino. A própria jornada era o destino. A cada passo, ele praticava carregar a quietude interior. Mesmo enquanto seu corpo se movia, uma parte dele permanecia ancorada naquele silêncio profundo que havia descoberto na cabana. Quando finalmente chegou ao final da trilha e viu seu carro, não sentiu o choque de voltar à civilização. O carro era apenas uma ferramenta, parte do mundo, e agora ele via o sagrado em tudo. Ele entrou, e o silêncio do interior do veículo não era mais vazio, mas uma continuação da paz da montanha. Ao ligar o motor, o som não pareceu uma intrusão. Era apenas outro som no grande concerto da existência. A viagem de volta para a cidade foi uma meditação em movimento. Ele observou a paisagem se transformar em reverso, das florestas para os campos, das casas para os prédios, com a mesma atenção plena com que observara a natureza na montanha. Ele viu a beleza na geometria das pontes, na dança do tráfego, nas faces das pessoas que passavam. Ele estava voltando para o mesmo mundo que havia deixado, mas ele era um homem diferente. A busca havia terminado, mas a peregrinação apenas começara. A verdadeira peregrinação seria a de viver cada dia com o coração aberto, com a percepção aguçada e com a paz da montanha como sua âncora interior. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava. As dificuldades e os desafios da vida certamente retornariam. Mas agora ele tinha um refúgio, um santuário interior que nenhuma circunstância externa poderia tocar. Ele havia encontrado a presença de Deus não em um lugar, mas em um estado de ser. E essa presença, ele sabia, nunca o deixaria, porque ela era na verdade a essência de quem ele era. Ao entrar nos limites da cidade, o ruído aumentou, as luzes se tornaram mais brilhantes, o ritmo mais frenético. Mas, no centro de seu ser, a quietude da montanha permaneceu, um lago de paz serena e inabalável. Ele havia ido à montanha buscando a presença de Deus e, no final, a encontrou em todos os lugares, inclusive e especialmente dentro de si mesmo. Ele estava em casa.